grande mote, o grande tema dos dias atuais é a passagem dos 25 anos de vigência de promulgação da Constituição brasileira. Os analistas políticos, os juristas, os politicólogos ou politólogos, os jornalistas, enfim, todos os que pensam o Brasil refletidamente, analiticamente, estão fazendo suas apreciações críticas sobre esse primeiro quarto de século de promulgação da nossa Carta Magna. E eu tenho sido solicitado, requisitado também para dar um depoimento, fazer uma análise sobre essa importante data. É que o Poder Legislativo produziu nos últimos 25 anos à luz dessa Constituição, sob a inspiração do novo texto constitucional. Que frutos a árvore de nome Congresso Nacional produziu? Vou listar alguns. Lei Maria da Penha, combatendo mais eficazmente esse traço cultural brasileiro deletério, infame, que é o patriarcalismo, o machismo, sobretudo quando descamba para a violência física, brutalizando, serviciando companheiras, os homens, companheiras, mulheres, esposas, namoradas, no próprio ambiente doméstico. A lei da improbidade administrativa, sob a compreensão de que a corrupção administrativa é uma declaração de guerra ao Estado de Direito e à concreção dos direitos sociais. Lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, mas que praticamente foi aprovada sem votos contrários. Me parece que houve apenas, ou no Senado ou na Câmara, uma ou duas abstenções, mas não houve voto contra. A lei da ficha limpa, que é em si mesma uma reforma política substancial, de fôlego prolongado, porque resgata essa ideia eminentemente ética e democrática de que candidato vem de cândido, de puro, limpo eticamente. De candidatura vem de candura, de limpeza, igualmente ética. Não é mais tolerável que um cidadão que desfila pela passarela quase inteira do Código Penal ou da Lei de Improbidade Administrativa tenha a pretensão de sair do plano da sua apresentação individual para o plano da representação coletiva. Não dá mais para tolerar candidatos com vida pregressa, caracterizada por um passivo processual avultado nesses dois campos, improbidade administrativa e do Código Penal. Lei de responsabilidade fiscal, chamando à ordem, à responsabilidade dos administradores públicos no plano sobretudo do orçamento anual. É preciso compatibilizar receitas e despesas e tendo por norte essa lei chamada de lei ânua, lei orçamentária, lei de meios, que é para o administrador a mais importante de todas, logo abaixo da Constituição. A lei de proteção e defesa do consumidor, a lei de falências, a lei de incentivo à pequena e microempresa. Olhem, fala-se tão mal do Congresso Nacional, e eu não estou defendendo o Congresso, e realmente nos últimos tempos tem padecido de uma inapetência legislativa que beira a anorexia, digamos assim. Mas é preciso ver o que ele fez de bom. E eu estou listando algumas passagens em que o Congresso Nacional realmente pontificou.
E não podemos abdicar dessa ideia central de que não há democracia sem Congresso Nacional, sem poder legislativo forte, prestigiado, respeitado, atuante. Uma das primeiras providências de todo governo ditatorial é fechar as portas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo se chama Parlamento, é a casa do debate, onde se parla, não é se fala, criticamente, com independência, emancipatoriamente. E o Poder Legislativo hoje não é só legislativo, é de fiscalização do Poder Executivo. Fiscaliza os atos do Poder Executivo e para isso se vale de um órgão eminentemente técnico, que no Brasil tem até o nome de tribunal, que é o Tribunal de Contas da União no plano federal, e são os tribunais de contas estaduais e alguns ainda municipais remanescentes da estrutura estatal anterior. Eu teria outras leis para citar, mas eu vou saltar para o Poder Judiciário e, no âmbito do Judiciário, escolher o Supremo Tribunal Federal. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? Vou ser mais sucinto ainda, nos últimos 10 anos. Na última década. Bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por um modo científico, tecnológico e no plano dos costumes também, mostrando que o Estado é laico, por um modo também transformador, qualitativo, o Supremo disse que células-tronco embrionárias podem ser usadas para fins de terapia humana e pesquisa científica. Disse que a mulher grávida de feto anencéfalo tem o direito de voluntariamente interromper essa gravidez sem que isso signifique aborto ou crime. O Supremo disse que união estável de pessoas do mesmo sexo é em tudo e por tudo igual a união estável entre pessoas de sexo diferente. E, portanto, é constitutiva de entidade familiar para todos os fins e efeitos. A liberdade sexual foi proclamada em plenitude e não se vai discriminar ninguém, né, por usar da sua autonomia de vontade no campo da sexualidade, sabido que a sexualidade é um fator de realização das pessoas pelo seu poder de levar o ser humano a transitar do prazer meramente físico para a estasia amorosa, independentemente da identidade de sexos. O Supremo disse que fidelidade partidária é obrigatória. O mandato não é exclusivamente do eleito, do candidato eleito. Ele foi eleito por uma legenda, por um partido que lhe emprestou espaço no rádio e na televisão, que bancou financeiramente a sua campanha com recursos do fundo partidário e adornou a sua candidatura com pelo menos uma aura, um verniz de ideologia ou de programaticidade. O Supremo proibiu o nepotismo em todas as instâncias públicas, no âmbito de todos os poderes, inclusive alcançando os tribunais de contas e o Ministério Público, e também deu um tranco, né, imprimiu um revés a essa cultura patrimonialista nossa, sabido que o nepotismo é um alonga-manos, um braço alongado do patrimonialismo. E o patrimonialismo, que faz parte, infelizmente, da nossa cultura, significa a indistinção entre o espaço público e o espaço privado. De sorte que quem se investe num cargo público passa a confundir tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. E faz dele o que bem entende num plano rigorosamente familiar, pessoal, numa ação entre amigos. O Supremo diz que a liberdade de imprensa é plena. Está livre de censura prévia. E a imprensa significa livre circulação das ideias, das informações, do debate. É aquele espaço da busca de informações ou da obtenção de informações para a própria formação do indivíduo.
e o indivíduo se posicionando por modo crítico, por modo reflexivo. A crítica aberta de tudo e de todos como elemento de desalienação individual e coletiva. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e ao mesmo tempo é a Corte Constitucional do nosso país, me parece que tem colaborado para fazer da Constituição um corpo vivo e assim concretizar os valores que nela, Constituição, apontam na direção do humano e da coesão social, inclusive nessa perspectiva da transformação de uma sociedade mecanicamente considerada, com um ajuntamento de pessoas, numa comunidade, pessoas que se respeitam, que se admiram, nascer branco, nascer preto, nascer índio, nascer nordestino, nascer sulista, ou aqui do sudeste, nascer de família pobre, nascer de família rica, nascer homem, nascer mulher, ou homossexual, ou heterossexual. Isso é obra do acaso. Ninguém tem merecimento por isso, ou defeito por isso. Aconteceu. Isso é um critério de acidente, não é um critério de essência, não tem a ver com o caráter das pessoas, com a prestimosidade social das pessoas, com a disposição para o trabalho, com a responsabilidade funcional. Não tem nada a ver. Isso sim, esses outros critérios da responsabilidade, da disposição para o trabalho, da honestidade, da coragem pessoal e do plano das ideias, da independência, aí sim você pode ser avaliado a partir disso. Vamos a outra instância, a sociedade civil, o povo nas ruas a partir de junho. O povo nas ruas não significa pretensão de substituir as instituições. As instituições são locomotivas sociais e a vida civilizada gravita em torno delas. As instituições públicas, o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Exército, Marinha, Aeronáutica, Tribunais de Contas, as autarquias todas, as fundações, e as instituições privadas, a família, a igreja, o sindicato, o partido, a associação, o shopping, o clube, a empresa. Nós vivemos gravitando na órbita das instituições. Elas são locomotivas sociais, fazem a nossa cabeça em alguma medida, para não dizer em forte medida, e plasmam um caráter coletivo. Plasmam uma cultura. Cultura não é isso, é um modo coletivo de ser, um modo coletivo de agir. Cultura é uma segunda pele, sob a qual nos relacionamos. O povo nas ruas, além de significar essa disposição para protagonizar diretamente a sua cidadania, ativação da cidadania, portanto, o povo nas ruas começou a fazer links interessantíssimos que eu só posso acreditar aos valores consagrados na Constituição. Vamos falar de alguns links, alguns vínculos operacionais, alguns enlaces operativos aí, que o povo fez nas ruas. Primeiro, aquele de que já falei. O dinheiro que desce pelo ralo da corrupção é o que falta para financiar direitos sociais e serviços públicos. Isso está muito claro. O povo nas ruas deixa claro que ninguém está acima da lei. A lei republicanamente é feita para todos. O povo nas ruas significa que o controle sobre o poder público, ali nos calcanhares dos agentes públicos, como um jogador de futebol, né, cabeça de área que chega junto dos atacantes adversários, né, esse controle do poder público é a quarta função do Estado. E que o povo faz parte dos controladores do poder estatal. Ou seja, eu tenho visto uma nova compreensão, muito mais clara, muito mais atual das coisas, a partir da população. A Constituição, para mim, está produzindo esses bons frutos a partir das instâncias que citei e de outras. Vejam o Ministério Público. O povo nas ruas combateu a aprovação da PEC 37, que privava o Ministério Público do poder investigatório penal. E saiu vitorioso. O Congresso recuou e não aprovou a PEC 37, que emasculava, como se dizia antigamente, mas é uma linguagem ainda um pouco preconceituosa,
o Ministério Público. Mas, para mim, esses bons frutos objetivamente produzidos, a partir dos quais eu estou fazendo uma análise igualmente objetiva, isso se deve a um mérito extraordinário da Constituição, o maior de todos os méritos. Ela que é um documento estruturante, imperativamente estruturante, documento jurídico positivo que é, do Estado com seu governo e sua administração e da sociedade civil como um todo. O mérito é da democracia. Agora, por que a democracia é um princípio estruturante superior a todos os outros? É que democracia nos abre possibilidades de transformação qualitativa como nenhum outro regime. E é pluriconceitual, mas tudo afirmativamente. Democracia pode ser vista, como dizia Abraham Lincoln, é o governo do povo. Demo é povo e cracia é governo. Duas palavras gregas. Governo do povo. E Lincoln aperfeiçoou. Governo do povo, ou seja, eleito pelo povo, proveniente da vontade popular, manifestada em eleições gerais. Governo do povo pelo povo, ou seja, exercido pelo povo, ou diretamente, ou pelos seus representantes eleitos, e para o povo, tendo o povo como destinatário. O poder a serviço do povo. O poder oriundo do povo a serviço do povo. Mas a democracia também pode ser vista como um movimento, um fluxo do poder político. É o poder ascendente. É um poder que vem de baixo para cima, ascendentemente. Vem das bases para as cúpulas. Não é um poder descendente, que vem de cima para baixo, ou das cúpulas para as bases. É um poder de controle do poder. A democracia controla o poder, desconfia do poder, prestigia as bases e desconfia das cúpulas. Por isso que controla mais de perto as cúpulas. Isso é que é democracia. Numa linguagem metafórica, democracia é tirar o povo da plateia e colocá-lo aqui no palco da visibilidade maior, no palco das decisões que lhe digam respeito. Se vocês abrirem essa Constituição, vão perceber que o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 1º, é soberania. Mas o inciso 2º é cidadania. E cidadania, assim como soberania é qualidade do soberano, cidadania é qualidade do cidadão. E cidadão é o habitante da cidade, mas da cidade-estado, polis grega, espaço das relações mais importantes, que são as relações primárias entre governantes e governados, entre administradores e administrados. Cidadão é o habitante da cidade-estado, mas é o habitante orgânico, vertebrado, militante, engajado, envolvido. Esse é o cidadão. E não apático, e não distante, e não frio, e não que lava as mãos, o que cruza os braços. O cidadão é um brasileiro falecido de Palmeira dos Índios, em Alagoas, Alagoas que é a terra de Djavan, esse gênio da música popular brasileira. Esse prefeito se chamava Graciliano Ramos, autor de São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere, um grande literato. Ele era prefeito de Palmeira dos Índios e desencadeou uma política pública de recolhimento de animais de ruas. Cavalos, burros, cachorros, animais de rua. Certa feita, um desses funcionários do município, encarregados da recolha, né, dos animais, chegou para ele e disse: prefeito, eu estou com um problema. Encontrei 2 cães avantajados, com aspecto ameaçador, soltos nas ruas, soltos, mas eu fiquei na dúvida se devo recolher esses animais. E Graciliano disse: e por quê? Qual é a dúvida? É que os cachorros são do seu pai. Aí, sem tergiversar, não é de bate pronto, Graciliano disse: prefeito não tem pai. Vai lá e recolhe os animais. Esse que é o cidadão. Então, o mérito maior da Constituição foi fazer da democracia a sua menina dos olhos,
A menina dos olhos da Constituição, o valor dos valores, o princípio dos princípios, o cântico dos cânticos, numa linguagem bíblica, é a democracia. É a que mais abre oportunidades de transformação qualitativa da sociedade. E uma democracia fincada no controle do poder público como quarta função do Estado e na liberdade de imprensa em plenitude. Os senhores vão me permitir, eu já vou terminar. Eu gosto muito de futebol e torço, assim, apaixonadamente por um time aqui do Rio de Janeiro, que não vai bem das pernas, mas é o meu time de coração, é o Vasco. E ontem eu assisti a partida dele com o Flamengo, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, 1-1. Então, numa linguagem de futebolística, democracia é o camisa 10. O que é o camisa 10? Aí a gente se lembra de Rivaldo, de Rivelino, de Pelé, de Messi, né? Na Argentina, de Maradona também, agora de Neymar, né? Antigamente Didi. O camisa 10 é um distribuidor, né, qualificadíssimo de bola para os companheiros, colocando os companheiros, também numa linguagem metafórica, na porta, né, na cara do gol. Esse é o camisa 10. A democracia é camisa 10 porque assiste aos outros valores. Coloca os outros valores na cara do gol. Que outros valores? O desenvolvimento, o bem-estar, a justiça, a segurança, a liberdade, o pluralismo, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência. É a democracia que melhor serve aos outros valores. Camisa 10. Porém, com uma peculiaridade. Quando o gol é feito, quando o gol do desenvolvimento, da igualdade, da liberdade, do pluralismo, da eficiência, da transparência, quando o gol é feito, é um heterodoxo gol de dupla autoria. Ele é historicamente creditado ao valor específico e à democracia que o serviu. Aí a democracia deixa de ser apenas instrumental ou processual e ganha uma dimensão substancialista. Ela é, digamos, corrente e embocadura ao mesmo tempo. É processualista e substancialista. Estamos, pela primeira vez na história do Brasil, não é, atravessando um período de 25 anos de democracia, estabilidade das instituições e capacidade institucional de digerir, de ingerir e de digerir qualquer tipo de problema, inclusive o impeachment de um presidente da República eleito pelo povo. Todos os impasses, todos os transes, transe é momento aflitivo, mas todos os impasses, todos os transes foram resolvidos à luz da institucionalidade, sem ninguém sequer pensar em golpe de Estado, em volta de regime militar. Com o seu comboio, a sua falange, o seu histórico, não é, de turbulências e coisa que vai. É motivo, portanto, de orgulho nacional e de reflexão nesse sentido, não é? Olha, eu era jovem e fiz um poemeto, chamado Princípios, cujo teor é o seguinte: não tenho metas ou objetivos a alcançar, tenho princípios, e na companhia deles nem me perguntam onde vou chegar. Assim é a democracia. Se nós tivermos o mérito de cerrar fileiras em torno da democracia, de fazer da democracia uma razão de viver, no plano pessoal, no plano profissional, no plano institucional, na teoria e na prática, nós estaremos vivendo sob o melhor dos regimes e, estrategicamente, estamos preparando o caminho para as futuras gerações.